Bom dia, vamos para mais um vídeo e agora eu vou fechar, né? Nós vamos encerrar aqui aquele assunto, Deus registra suas obras através dos tempos para você. Então é a conclusão, tá ok? E para iniciar nós vamos então ali para Hebreus capítulo 10 e vamos ler esses versículos. E só lembrar que no último vídeo, né, desse tema, eu estava abordando, né, sobre a necessidade de se apegar, se firmar naquilo que Jesus ensinou, naquilo que caracteriza a nova aliança, né? A forma dos cristãos agora seguirem a Deus, buscarem a Deus. E o que nós vamos ler agora em Hebreus 10 é uma advertência. O autor de Hebreus ele faz uma advertência que a desobediência com relação a essa nova aliança, esse novo pacto, né, que foi feito através de Cristo, é forte a expressão que ele vai usar, mas ele quer dizer que sofrerá, as pessoas que fizerem isso sofrerão uma punição ainda com maior rigor do que aquelas que transgrediram a lei de Moisés. E quem conhece um pouco o Antigo Testamento, a lei de Moisés, sabe que houve bastante severidade, rigor. Mas o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele atesta que fazer isso agora, com essa oportunidade, essa aliança, esse pacto que veio por meio de Cristo, é algo pior ainda. E não é difícil entendermos por que a Bíblia faz essa asseveração, né? Você deixar de seguir as orientações de Cristo, você ignorar aquilo que Cristo definiu como verdadeiro, aquilo que ele julgou ser tão importante e necessário, que ele voluntariamente deu a própria vida, ele teve aquela morte extremamente terrível por meio da cruz, negar isso, negligenciar isso, passar por cima disso, reconhecendo que isso traz a principal coisa que me ajudará, que me capacitará a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus, passar por cima disso, eu acredito que seria razoável receber uma punição mais severa. Porque Deus, através de Cristo, ele deu a coisa completa. Ele deu a coisa extremamente importante, viável, para conduzir o homem aos céus, à eternidade. Então, através de Cristo, nós temos uma revelação completa, né, que é a Escritura do Novo Testamento. A gente tem a pessoa do Espírito Santo que foi dado, o Consolador que foi dado, para capacitar e orientar a cada um de nós por meio da palavra de Deus, né? Foi dado, por meio do sacrifício de Jesus, o sangue remidor, ou seja, hoje nós somos perdoados de todos e quaisquer pecados por meio do sangue que Cristo verteu na cruz. Então, o que foi dado por meio desse pacto, dessa nova aliança, é extremamente superior ao que foi dado na velha dispensação, na velha aliança. Então, negligenciar isso só ocorreria mesmo o que está sendo dito pelo autor de Hebreus aqui, não é? Uma punição maior, mais severa, com mais rigor vai ser tratado este que negligenciar isso, né? Então vamos estar atentos e refletir sobre qual está sendo a nossa postura com relação a tudo aquilo que temos tido o privilégio de aprender por meio das Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, que orienta, né, a viver dentro dessa aliança, desse pacto. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés dos filhos de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cristo é o autor da salvação. Nós sabemos bem disso. Mas ele é o autor da salvação para quem? Olha só o que diz Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos ver, perceber aqui quem de fato, para quem de fato Cristo é o autor da salvação eterna. Né? Hebreus capítulo 5. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então nós temos realmente a possibilidade de termos a salvação, de podermos ter a certeza e a convicção de desfrutarmos a eternidade com Cristo, mas é condicional. E a condição aqui é a obediência. Termos vontade e desejo de obedecer. Olha João capítulo 1 agora, o que fala. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então existe uma distinção clara aqui entre aquilo que foi dado por meio de Moisés e aquilo que foi dado por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade foram dados única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Então nós recebemos uma bênção grandiosa. Graça aqui significa favor imerecido. Então existe um favor de Deus, não por mérito nosso, mas existe um favor de Deus estendido, nos alcançando. Então é uma bênção tremenda, que nós não podemos de forma nenhuma negligenciar e desconsiderar isso, tá certo? E aí, para concluir, nós vamos ler mais alguns versículos e fechar esse assunto, tá certo? Então, uma conclusão aqui é que Cristo revelou a sua nova aliança por intermédio dos seus apóstolos, né? A gente tem conversado sobre isso, e a promessa que Jesus fez a eles é muito significativa, porque ele prometeu dar-lhes o Espírito Santo. E para que Jesus ia enviar o Espírito Santo? Para lembrá-los das suas palavras. Então Jesus falou muita coisa para esses discípulos. E agora precisaria, né, que o Espírito Santo viesse para ajudá-los a lembrar. E uma vez eles lembrados, Deus os capacitou para que pudessem escrever. Né? Guiou-os nessa verdade e os capacitou para que eles revelassem, eles escrevessem essa verdade. João capítulo 14 fala sobre isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Já ainda em João, no Evangelho de João, capítulo 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja bem, teve um propósito o Espírito Santo vir. Teve um propósito o porquê, quando Jesus chegou aos céus na presença do seu Pai, o enviou. Ele precisava vir, porque ele iria capacitar os discípulos a toda a verdade. Toda a verdade. Ele instruiria os discípulos para que eles então pudessem escrever isso, para que nos alcançassem. Cerca de 50 dias depois da ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre eles para que pregassem. Então a gente sabe bem, né, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu e ali os capacitou para que eles estivessem ali preparando-se para realmente poder fazer esse trabalho, esse ministério maravilhoso que eles realizaram. Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus, quando assunto aos céus,
deixou essa determinação para os seus discípulos. Né? Ele queria que eles saíssem por todo o mundo, né? Fazendo discípulos, ensinando-os a guardar a palavra do Senhor, tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Atos capítulo 1 também fala algo nesse sentido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, recebereis poder. Deus, Jesus os capacitou, os apóstolos, com o poder para que eles pudessem, então, revelar e ir e fazer essa obra maravilhosa que Deus havia os incumbido, que Jesus iniciou e eles dariam sequência. Aí o capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao 47, fala bastante sobre isso, mas é um trecho longo, a gente não vai ler, tá certo? Então, é necessário entendermos isso. E foi um trabalho tão bem feito que toda aquela geração teve oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e a gente sabe que muitos obedeceram. Olha só Colossenses capítulo 1 que fala: que chegou até vós, falando aqui do Evangelho, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então veja bem, falando do Evangelho aqui, quando ele fala como também todo mundo está produzindo fruto. Então a obra que esses apóstolos fizeram, os primeiros discípulos ali, foi extensa. Deus os capacitaram de fato. Tudo aquilo que ele falou que faria, ele de fato fez. Ainda Colossenses capítulo 1, olha o que diz o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então olha só, falando do evangelho, ele diz: o evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. Então não subestime o que esses primeiros discípulos fizeram. Foi algo extremamente abundante, extenso, porque de fato o Espírito Santo estava os capacitando. Jesus lhes deu poder para realizar os sinais, os prodígios, para que confirmasse essa palavra que então inicialmente foi falada. E depois o Espírito Santo os capacitou, os lembrou de tudo aquilo que Jesus ensinou, e eles então registraram para que depois as próximas gerações tivessem acesso a tudo que foi, de fato, foi revelado para eles. E quando as pessoas, ouvindo esse evangelho, obedeciam, Deus as integrava à igreja. E essa igreja se espalhou por toda a parte. Deus ia integrando as pessoas que ouviam e davam credibilidade à sua igreja. Atos capítulo 2 fala a respeito disso, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que aconteceu aqui foi algo maravilhoso. Deus, de fato, fez algo muito tremendo ali no primeiro século, para testar que não só aquele Galileu, aquele simples carpinteiro, de fato foi o filho dele, mas os discípulos, aqueles que seguiram a Jesus, estavam cheios de poder, cheios de capacidade para fazer uma obra maravilhosa, e fizeram. Né? A igreja vai existir durante toda a era cristã, o fato é esse, né? O fim desse povo de Deus, o fim dessa era cristã só se vai dar, só se vai findar com a volta de Jesus Cristo. Né? Efésios ajuda a gente a entender isso, Efésios capítulo 3, olha o que diz Efésios 3, e a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha só o que diz Mateus 16 também. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fiz uma explanação um pouco melhor sobre esse versículo, mas em suma aqui, né, esta pedra que seria edificada a igreja do Senhor é aquilo que Pedro confessou ali, né, naquele momento, de ser Cristo, Filho de Deus. Né? Então essa fé de acreditar de fato, sem reservas, sem dúvidas, é sobre essa pedra que Cristo alicerçaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Né? Então a gente sabe que essa era já tem durado aí ao longo de 2000 anos, né? E vai continuar até a volta de Jesus. Essa é a verdade.
É isso que de fato a Bíblia ensina. E para fechar, a gente lê então 2 últimos versículos para deixar bem claro isso. E a gente encerra. Hebreus capítulo 1. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é, é para todo o sempre. Né? Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Né? E Apocalipse capítulo 11. Né? Apocalipse capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então é isso. Né? Nós fechamos aqui um assunto extremamente importante que definiu bem claro a preocupação de Deus em fazer com que a gente tivesse um registro, né, das obras de Deus através dos tempos, para que nós pudéssemos saber de fato o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quis fazer com que todos tivessem acesso à verdade revelada para conhecer, para saber qual é a vontade dele e se submeter a ele, porque essa é a única maneira de fato, um dia, nós chegarmos até a presença dele. E aqui, agora, ainda, no tempo que estivermos nesse mundo, ter um relacionamento melhor com ele, mais próximo, mais achegado, mais íntimo, porque faz toda a diferença isso. Toda a diferença. Enquanto estivermos nesse mundo, termos essa aproximação de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, não é? Espero que tenha ajudado vocês e nós vamos seguir com outros temas. Por exemplo, o próximo tema vai ser autoridade religiosa, né? Eu vou abordar isso de uma maneira bem concisa, né? Vocês vão ler junto comigo versículos que vai deixar bem claro para vocês que essa autoridade é necessária e não tem outro nome quando a gente fala de autoridade religiosa que não seja o de Jesus Cristo. Ok? Então vamos fechar aqui e a gente segue em outros vídeos. Tá bom? Obrigado.